esta noite no livro, na carta que Paulo escreveu à igreja em Éfeso, capítulo 4, e nós vamos estar meditando em cima dos versículos de número 11 a 16. Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 16. Então você pode estar nos acompanhando pelas redes sociais, você pode ficar pela nossa projeção, você pode utilizar a sua própria Bíblia, que é o recomendável, até porque, além dos textos que serão já anunciados, nós certamente estaremos indicando a você outras leituras. Então, o livro de Efésios fica no Novo Testamento. Efésios, logo após a leitura, nós vamos estar fazendo a apresentação do Apolo, filho do primeiro casal, do primeiro filho do casal Bruno e Clis. Inclusive eu já até os convido que possam aproveitar e já vir à frente. Mas vamos à leitura enquanto eles chegam. E ele mesmo, no caso aí Jesus, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Que o Senhor nosso Deus abençoe-nos, de modo a entendermos a sua palavra e que a mesma possa trazer sedimentação à nossa fé e produzir a fé salvífica àquele que possa ouvi-la. Quero convidar então o casal, a família, que possa estar aqui. Era para termos feito esta apresentação já no domingo passado, mas estávamos viajando, não fora possível. E visitando na sexta-feira o casal, então eles confirmaram que seria no caso hoje. Bruno e Cris já são casados há 12 anos e eles esperavam esta bênção, pois a Bíblia diz que os filhos, eles são uma herança do Senhor à família. E veio aí o primogênito, o Apolo, nome bíblico, um evangelista ali no livro de 1 Coríntios fala muito de Apolo. E o nosso desejo é que ele seja esse evangelista poderoso, porque diz que Apolo ele era poderoso na palavra, era um homem, né, forte na palavra. Então talvez você pergunte, mas e agora, o que é esse momento? Pois bem, desde o Velho Testamento, na convocação de Deus à nação de Israel, ele disse que os seus filhos, os seus servos, deveriam apresentar ao Senhor, em forma de dedicação, de consagração, os seus filhos. E assim, ali o povo de Deus, eles levavam os seus filhos na presença do sacerdote, o qual orava, abençoava, consagrando aquela vida, ou seja, dedicando-a ao Senhor. E nós, a igreja primitiva, nós nos dias atuais, seguimos da mesma forma fazendo essa observância. Então o que nós faremos aqui nesta noite, nós igreja,
é exatamente consagrando essa vida, dizendo que ela pertence ao Senhor, que o Senhor tome toda a direção desta vida. Então, gostaria que você, nesta hora, se colocasse em pé, ok? Estendesse a sua mão, a título de abençoar o Apolo e os seus pais. Vamos lá, então? Senhor nosso Deus, aqui está essa família, que cumprindo os teus preceitos, trazem nesta noite, perante a tua igreja, perante os santos anjos, perante ti, o Apolo, esta pequena vida, Senhor, que é presente teu a esta família, a este mundo, à tua igreja. E nós neste momento, em teu nome, no nome de Cristo Jesus, estendemos as nossas mãos sobre toda esta família, consagrando-a mais e mais perante a ti, principalmente a vida de Apolo, que o mesmo cresça em favor diante de ti, diante dos homens, e que seja ele homem, varão poderoso na tua palavra, varão que há de levar o conhecimento de Cristo àquele que não conhece, que ele nunca, jamais venha desviar-se dos teus caminhos, mas que nos preceitos do Senhor ele sempre ande. Portanto, nesse momento, estendemos as nossas mãos também pedindo, intercedendo pelos seus pais, de modo que o Senhor dê sabedoria cada vez mais vinda dos altos céus, para eles educarem, ensinarem esta criança, de modo que ele sempre ande nos caminhos, na demonstração do Senhor. Neste momento, a tua igreja os abençoa em nome de Jesus, pois é neste nome que nós cremos e decretamos sobre esta família as mais ricas bênçãos celestiais, pois é em nome de Jesus que nós oramos, consagramos e abençoamos. Amém e amém. Então, parabéns à família, que Deus abençoe vocês cada vez mais. Podeis assentar. Meus queridos, igreja do Senhor aqui presente, nós vamos trabalhar nesta noite um tema, funções no corpo de Cristo. Funções no corpo de Cristo. Há pouco tempo, nós estivemos usando este mesmo texto para falarmos da plenitude em Cristo Jesus. Naquela ocasião, nós trabalhamos o tema plenitude em Cristo Jesus, buscando a plenitude em Cristo Jesus. E hoje nós vamos trabalhar funções no corpo de Cristo. Pois bem, o texto, ele fala da terminologia corpo de Cristo, buscando o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério no corpo de Cristo. Bom, o que a frase então significa, corpo de Cristo? Significa a igreja. Nos escritos de Paulo, nos escritos do Novo Testamento, muito nós encontramos esta expressão corpo de Cristo, se referindo à igreja, mostrando que cada crente é uma parte nesse corpo. Um é o olho, outro é a orelha, outro é o braço, outro é a perna. Então, cada um de nós, cada um que faz parte da igreja de Cristo, é uma parte desse corpo. E o texto aqui, ele mostra que cada uma dessas partes, elas tem sua operacionalidade, sua função. Ela serve para algo específico. E aqui nesse texto, nós podemos fazer alguns destaques. Por exemplo, no versículo 1, a primeira função que nos traz aqui é esta. Vamos lá, versículo de número 11, Jonah, versículo de número 11. No caso aí, Jesus deu deu para quem? Para a igreja. Deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então, a primeira parte que nós queremos destacar são estes, os chamados servos maduros, pessoas que foram habilitadas, já na sua convocação iniciou esta habilitação,
para que eles funcionassem no corpo desta forma, como apóstolo, como profetas, como evangelista, como pastores e doutores. Então Deus concedeu à igreja esses dons, capacitou essas pessoas para desenvolverem essas funções, tendo em vista o aperfeiçoamento da demais igreja. Nem todo mundo na igreja é pastor, porque é um dom. Nem todo mundo é apóstolo, porque é um dom. Nem todo mundo é profeta, porque é um dom. Mas Paulo, ele coloca esses no patamar de servos maduros, que vai capacitar a igreja, vai guiar a igreja, para que esta igreja cresça, se fortaleça, como nos demais versículos que o texto mostra. Então há esta função na igreja. É importante sabermos disso. Viria a segunda função na igreja, versículo 12, Jonathan. Olha o que diz o versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Vamos agora para um pouquinho nessa expressão. Por quê? Porque talvez alguém não entenda bem essa expressão. Ele vai se equivocar por aquilo que ensina a Igreja Católica referente a santos. A palavra santo, ela vem do hebraico, kadosh, no grego, hagios, e significa separado. Ou seja, aquelas pessoas que foram separadas para servir Cristo. Então, quem se separa, quem busca viver uma vida de serviço a Deus, é um santo. Santo não é aquilo que a Igreja Católica apresenta. A Bíblia chama santos pessoas que se separaram. Então é muito comum esta expressão, tanto no Velho como no Novo Testamento, sempre se referindo a pessoas que estão dedicando sua vida a serviço de Cristo. Então veja bem, aqui existe, posso dizer, a segunda função, os santos. Quem são os santos? São aqueles que alcançaram a plenitude de Cristo e estão buscando almejar o crescimento cada dia mais, até chegar ao aperfeiçoamento. São os santos. Você dizia, mas eu sou santo? Sim. Se você dedicou a sua vida a Cristo e está em busca desse aperfeiçoamento, olha, você é um santo. Lembro-me que uma certa vez, não quero fazer destaque ao nome da igreja, eu fui convidado para pregar ali naquela igreja uma série de conferências. Eu não lembro mais o tema daquela série de conferências, mas tinha, no meio do tema tinha algo assim, santo, santificação, coisa dessa natureza. E no meu primeiro dia eu perguntei à igreja, quem aqui é um santo? Levante a mão. E ninguém levantou a mão. Aí eu fui explicar o conceito de santo, que de fato diz a Bíblia ser um santo. Após a minha explicação, eu perguntei, agora, quem aqui é um santo? Todo mundo levantou a mão. Porque nós temos aquela interpretação errônea que fora nos dado quando estávamos fora do conhecimento bíblico em relação ao termo santo. O que é um santo? Você é um santo. Você um dia fez uma decisão por Cristo, dizendo que queria servi-lo, queria ser uma pessoa agora guiada, transformada pelo Espírito Santo. Então você tornou-se uma pessoa separada. E você está nesse aperfeiçoamento, sendo conduzida por pessoas, por servos maduros, para esse aperfeiçoamento. Para esse aperfeiçoamento. Mas eu quero trazer mais um grupo, talvez você... Olha o
o que nos diz o versículo 14. Eu quero aqui me deter um pouquinho mais. O versículo 14, ele diz: para que não sejamos mais meninos. É o destaque. Meninos. Inconstantes. Levados em roda por todo o vento de doutrina. Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Há na igreja também os meninos, as crianças. Não estou me referindo a criança na faixa etária, né? Pessoas pequenas, não. Eu estou me referindo até mesmo a adultos que ainda não chegaram à perfeição de homem em Cristo Jesus. Eles ainda estão tateando na fé, tateando no conhecimento, e estão ainda distante da maturidade cristã. E essas pessoas, elas têm que ser vistas pela igreja com um olhar mais cuidadoso, para que elas alcancem o patamar de santos, para que ela alcance o patamar de servos maduros, apóstolos, profetas, e etc, e etc. Agora esse texto, ele nos leva a esta sensibilidade maior com essas pessoas, porque ele traz aqui, de um certo modo, não diretamente, mas um esclarecimento em que a igreja deve se preocupar. Olha, ele diz, para que não sejamos, então eles têm que crescer, mas meninos inconstantes, é a primeira problemática. Uma criança, vamos pegar agora a faixa etária, uma criança, é muito difícil, até aqui no culto, você dizer, olha, fique sentadinho aqui, se concentre no culto. Ele vai ficar, provavelmente, 30 segundos, 1 minuto, e depois ele já vai ficar inquieto. Por quê? Porque de fato ele não sabe o que quer. Ele não tem um alvo a alcançar. Uma hora ele quer brincar, outra hora ele quer beber, outra hora ele quer correr. Então ele é inconstante. Ele não tem um alvo definido. E a criança em Cristo, o crente em Cristo que ainda é criança, ele é inconstante. Ele não tem uma firmeza ainda em qual igreja local ele vai se firmar. Ele não tem ainda total convicção na fé. Chega um, diz uma coisa, como o próprio texto aqui, ó, homens que enganam fraudulosamente, ele vai para cá, outro puxa para cá, e o exemplo que dá é esse. Ele é como uma folha seca que o vento leva para onde ele quer levar. É interessante, às vezes os novos na fé, eles chegam de um certo modo até assim, perplexo, por algo que alguém falou para ele. Aí ele chega e diz, não, não é assim não, vamos aqui o que a Bíblia diz. Aí ele olha e diz, olha, é mesmo. Ou seja, porque ele ainda é menino também no conhecimento. E às vezes a igreja ela não tem a paciência de cuidar dele como se cuida de uma criança. Quem aqui teve filhos, quem já criou uma criança, sabe da dificuldade que é. Você está dizendo para ela, não vá que você vai se machucar, mas aí é que ela vai. Então você tem que estar basicamente 24 horas, até quando ela está dormindo, você ainda tem que ter cuidado com ela. A disposição ao cuidado daquela criança. E assim são os novos na fé dentro da igreja. Por que nós perdemos como igreja muitas pessoas que aceitam a fé? É porque nós julgamos assim, não, se ele aceitou Jesus Cristo, ele vai permanecer. Mas não é assim. Quando uma mãe põe uma criança no mundo, ela não diz para aquela criança, se vira. Se você tiver de viver, você vai dar um jeito de viver. Não é assim.
É um cuidado específico. Não é? Eu e Vânia conversando com a Clis na sexta-feira, ela disse que tem dificuldade até de dormir à noite com medo do neném se engasgar e tudo. Então ela disse que dorme muito pouco, quase não está dormindo. Virou vampiro, não está mais nem dormindo. E assim, todas as mães. E da mesma forma, a igreja tem que ter cuidado com os novos na fé. Outra questão também deles é que eles são levados, né, por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens. Irmãos, um novo na fé, temos que ter paciência com ele, porque você diz, mas eu te ensinei dessa forma. Mas ele não tem ainda a base em si para se autodefender do lobo, o homem fraudulento. Ele não tem capacidade de se defender. Então é necessário que nós, que já estamos na escala de servos, ou servos maduros, façamos a proteção dos meninos na igreja. Isso é feito como? Com o discipulado, com o ensinamento. Quando eu faço o discipulado, né, aqui com o nosso casal, eu sempre posto a foto dizendo, nosso discipulado de hoje. O Francílio também posta. Talvez alguns irmãos pensem assim, será que eles querem aparecer? Não. Eu não preciso justificar se eu estou discipulando. Mas eu, Francílio, Franciele, Vânia, nós fazemos para motivar também os outros irmãos a fazerem. Não é para querer aparecer, não. Então, quando nós postamos, é para incentivar os outros. Olha, vamos lá fazer o discipulado. A igreja não vai crescer. A igreja não vai crescer se os servos maduros edificarem os servos, mas não cuidarem dos meninos, das crianças. É uma sequência, irmãos. Os servos maduros, pastores, profetas, tal, eles cuidam dos servos, os servos cuidam dos meninos. Ou seja, você não pode dizer, mas eu não sei discipular. O que foi que você aprendeu até agora como servo? É o que você vai repassar para os meninos, para as crianças, os novos na fé. Todos vocês sabem. Todos vocês. Então, o que acontece é que a minha função como servo, às vezes eu não estou desenvolvendo no corpo, a igreja. E um membro no corpo que não desenvolve a função dele, ele vai ficar inativo. Vamos lá. Nós vamos já trabalhar na questão das juntas, então vou deixar essa palavra para lá. Mas vamos, esse braço, ele fora criado no corpo para movimento. Se eu pegar esse braço e deixá-lo numa tipóia, o meu braço, bom, durante uma semana, sabe o que vai acontecer? Para que ele volte agora à função normal dele, eu vou precisar de fisioterapia. O corpo humano fora feito para movimento. Até as irmãs aí, de uma idade depois dos 40, elas começam a sentir dor, e é dor, e é dor. Aí ela vai para a academia. Os primeiros dias é ruim, mas depois ela fica em forma, não sente mais dor nenhuma. E a academia agora vai dizer para ela, ó, você tem que continuar vindo, mantendo o seu corpo em movimento, senão aquelas dores vão retornar. A irmã Vânia é um exemplo disso. Quando a irmã Vânia passa um tempinho sem voltar à academia, aí começam as dores. Aí ela volta e fica em forma. É o corpo humano. Ele fora criado para movimentação. Assim a igreja. A igreja, ela é um movimento. O evangelho é um movimento. Não é estático, não é parado. Certo? Então você tem que cuidar dos meninos.
das crianças na fé. Vamos para a nossa quarta. Versículo de número 16. Você até agora pode ter dito: pastor, eu não sou esse servo maduro, eu não sou um apóstolo, eu não sou um profeta, eu não sou um evangelista, eu não sou um pastor, eu não sou um mestre. Tá bom? Você também pode dizer: eu também não sou uma criança. Estou ainda perdido dentro desse seu sermão. Pois você vai se achar agora. Você vai se achar agora. Versículo 16. Do qual todo o corpo bem ajustado, no caso o corpo, a igreja, está se referindo à igreja, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em Cristo. Qual o destaque? Juntas. Juntas. Vamos pensar. Já pensou um corpo humano que não tivesse as juntas entre um osso e outro osso? Esse corpo humano, com o passar do tempo, ele ia se desgastando, porque osso tocando no osso, ele vai se desgastando. E esse ser humano, em vez de ele ia diminuir. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, ao criar o corpo humano, entre um osso e o outro osso, ele colocou juntas. Juntas. O que é, então, uma junta? O que é uma junta? Uma junta são, segundo o dicionário, são cartilagens. Juntas são constituídas por cartilagens que ficam no ponto onde o osso se articula com outro osso. Ok? Então, é a junta que vai receber e dar ao corpo esta mobilidade. Eu não quero falar dos ligamentos, para não complicar a coisa. Eu quero ficar só na questão das juntas. Então, querido, você é uma junta no corpo de Cristo. É você que fará esse ponto intermediário entre um membro e o outro membro, um osso e o outro osso. Sem essa junta, o corpo não pode subsistir. E todos nós na igreja temos essa função de junta, de ligamento. São duas coisas distintas, porque o ligamento é aquela coisa que liga um osso ao outro osso, permitindo eles não se separarem. E a junta fica entre um osso e o outro osso, permitindo que ele não se desgaste. Agora vamos lá. As juntas, todos os dias, elas se desgastam um pouquinho, para prevenir ou para proteger o osso de não se desgastar. Aí tem um porém. À noite, quando nós dormimos e relaxamos o corpo, as juntas elas são reconstituídas, recompostas. Elas voltam ao seu estado natural. Existem alguns seres humanos que, em virtude de doença, alguma coisa, se desgastam as juntas. E termina o osso fazendo fricção com o outro. E ele passa a ter problemas sérios, que uns deixam de andar, outros deixam de ter alguns movimentos no corpo. Qual é essa importância? É que você, esta pessoa super importante na igreja, para não deixar que haja contenda entre um irmão e outro irmão, você está ali para ser esse pacificador. A junta é uma pacificadora. Então, quando o irmão está
querendo ter um atrito com o outro, você chega ali e diz: olha, mas você tem que compreender, ele está passando por um momento difícil na vida, ele não é assim, é só um momento, então releve, dê um desconto e tal. Então a junta, ela tem essa função. Quando uma igreja, ela tem todas essas partes, e as juntas estão funcionando perfeitamente, é aquela igreja que passa os dias e ela não tem problema. Não tem problema, você não vê, diz: mas que bom, a nossa igreja está tão bem, está em harmonia, está em comunhão. Então você é uma junta. Você foi chamado para o corpo de Cristo para ser uma junta. E se você deixar de fazermos a nossa função como junta, vai haver problemas na igreja, vai haver dificuldade na igreja. Então as juntas são responsáveis por várias coisas no corpo, ou ao corpo, como eu já falei. Então a primeira, mantém todo o corpo bem ajustado. Olha o texto. Juntos. Todo o corpo junto. Harmonia, harmonia. Ligado entre si cada parte do corpo. Eu não sei se você já teve uma chamada distensão muscular, mas no comum. Eu já tive. Há muito tempo atrás, nós estávamos fazendo uma reforma no Spiegel. Eu ainda mais jovem, gostava de futebol. E toda tarde, no final do expediente, nós íamos ali jogar o futebol. E durante aquela semana, pelo cansaço do trabalho e os jogos à tarde, eu comecei a sentir algo na minha coxa. Mas na minha ignorância, eu pensei: não, deve ter sido alguma pancada que eu levei aí no trabalho e não percebi. E uma certa tarde, eu fiquei frente com o goleiro. Frente com o goleiro. E eu disse: eu vou dar aquele gol mesmo que ele não vai ver nem por onde essa bola passou. E eu dei o chute mesmo com a perna direita, com toda a força que ela tinha. Foi um gol, irmão, foi um gol. De fato, o goleiro não viu nem onde a bola entrou. Mas eu senti na minha coxa fazer tru, dor, que eu caí ali gemendo, né? E nessa brincadeira eu fiquei meses sem poder movimentar a perna. Até que fora voltando normal. Assim. Então, quem já teve, quem é jogador de futebol aqui, já teve, sabe perfeitamente o que eu estou falando. Se você não é jogador de futebol e nunca teve, então você não sabe o que eu estou falando. É muita dor, muita dor. Então veja bem, o que aconteceu? O ligamento, ele alongou. Como ligaduras, como juntas, nós mantemos o corpo ajustadinho, cada um no seu devido lugar, fazendo a sua parte, e não há problema. Passa dias, semana, mês, ano, e a igreja todo o tempo, ok. Você é esta junta, você é este ligamento. Então façamos nós a nossa parte. Então somente com as juntas, cada parte do corpo se desenvolve. Cada osso ele vai crescendo, porque a junta possibilita o não desgaste dele. E se você intervir entre a problemática de irmão com outro irmão, os irmãos vão crescer. O irmão chega para você e começa a falar mal de um outro irmão. Então diga: querido, vamos orar por ele. É falta de oração, é falta de Cristo na vida dele. E se você levar o irmão a orar, cresce você, cresce o irmão que ora com você e cresce o irmão do problema. Mas a questão é que às vezes nós não nos colocamos como junta. A pessoa chega para falar, aí nós vamos dar corda, colocar combustível nessa fogueira. Sejamos de fato essas juntas. Somente com as juntas propicia o aumento do corpo. Ossos não se desgastam. E assim vai. Outra questão, proporciona edificação
finalzinho, ó, em amor. Vamos lá. Entre o osso e o outro osso, a junta. E ali, para lubrificar a junta, existe, vamos assim dizer, vulgarmente, um óleo que vai lubrificando. Se você perder aquele óleo, já era. O corpo humano, estou falando do corpo humano, já era. E esse óleo chama-se amor. Se a igreja não exercitar o amor, já era. O corpo não vai, crescer, ele não vai ser edificado, a igreja não vai ser edificada. Eu já comentei aqui um dia, que eu ouvi irmãos dizer assim, essa igreja não tem amor. Não existe isso, irmãos. Todo crente, toda igreja tem o amor. O que pode acontecer é o não exercício do amor. É a não operacionalidade do amor. É o que pode acontecer. Mas todos nós temos amor. Então vamos exercitar esse amor, que é o óleo que lubrifica a junta, que mantém então, que propicia o trabalho da junta. É muito bom quando somos motivados. Eu quero até falar aqui para os irmãos algo que a igreja tem pecado. Ontem nós tivemos uma palestra excelente, a psicóloga Vanessa, que é membro da nossa igreja, trouxe a palestra, e eu ouvi várias irmãs comentando, inclusive eu vi o seguinte comentário: a gente vê a Vanessa caladinha, tal, a gente não dá muita coisa pela Vanessa, mas a Vanessa tem um grande potencial, uma excelente palestra. Beleza, parabéns às irmãs que promoveram, parabéns à Vanessa. Mas houve uma falha. Qual foi a falha? Irmãos, quando vocês convidarem alguém para dar uma palestra, mesmo sendo membro da igreja, no final, dê uma lembrancinha, um presente, né? Aquela coisa, a gente se sente motivado, mesmo que seja um brochezinho, olha, nossa lembrança, nossa tal, e a pessoa se sente motivada. A pessoa se sente motivada. Então não esqueça, convidou, uma lembrancinha. Coisas para a mulher é muito fácil, presentes para a mulher. Mulher, numa blusa, só um pedacinho de pano, então compra. Homem não, é mais complicado, uma camisa dessa aqui é mais complicada, mas mulher, qualquer pedacinho de pano é uma blusa, então faça isso. Demonstre amor. Demonstre amor. Essa minha camisa aqui dá para fazer 3 vestidos para qualquer uma das mulheres que estão aqui, né? Então assim, é fácil presentear a mulher. As irmãs esqueceram, mas ainda há tempo. Os irmãos podem comprar. Num domingo, convida a irmã aqui, perante todo mundo, dá os agradecimentos e o presente. Fica a dica. Pois bem, pratiquemos esse amor. Pratiquemos esse amor. E as juntas lubrificadas protegerão os desgastes dos ossos, das partes, e o corpo vai trabalhar perfeitamente. Ezequiel capítulo 37 nos dá a visão do vale de ossos secos. Ezequiel 37, nós vamos ler do versículo 1 ao 6, Jonathan, e veja aí essa situação. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes.
Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E o que tem a ver esse texto conosco? Era a nação de Israel. Deus estava mostrando para o profeta Ezequiel o estado espiritual que estava a nação de Israel. Na visão humana, não tinha jeito. Era como um vale de ossos secos. Muitas vezes, irmãos, espiritualmente, a igreja está assim. Ela não tem tendões, ela não tem nervos, ela não tem pele, ela não tem o Espírito. E é preciso haver um reboliço feito da parte de Deus, para que a igreja possa ser recomposta em um corpo perfeito. Que não estejamos nós à semelhança da nação de Israel, mas que estejamos nós como este corpo que Paulo aqui fala, bem ajustado, perfeito, em completa operacionalidade e edificação. Não vamos deixar de obrar neste mecanismo a nossa função como juntas. Vamos lutar pela perfeição da igreja, pela sua edificação, pela sua melhoria dia após dia. Ame a igreja, viva a igreja, dedique sua vida à igreja, pois se assim fizer, você está dedicando sua vida a Cristo. Lembro-me que quando aqui, ainda jovem, fiz a minha decisão nessa igreja, eu não tinha nenhuma operacionalidade, eu não era músico, não era cantor, não era pregador, então não sabia fazer nada. Mas o que eu via é que às vezes as paredes tinham algumas rachaduras, algumas coisas, na parte elétrica. Foi época também que decidiu o Reginaldo, depois de mim, Reginaldo Moura, que hoje é pastor em Palmas. Então nós dedicávamos o nosso serviço, o que é que nós sabíamos fazer? Rebocar a parede, pintar a parede, mexer nos ventiladores em alguma parte elétrica. Então nós passamos a cuidar dessas questões. Não sabia fazer nada espiritualmente, então vou trabalhar naquilo que eu sei fazer para a igreja. Então Deus concedeu a você habilidades espetaculares. É a prova que ninguém fica de fora. Use-as para o avanço da igreja, pois você estará usando para o avanço do Evangelho. Através disso você estará adorando, glorificando a Deus. Nós não temos mais problema hoje com questões de ar-condicionado. Qualquer coisa o Júnior Souza já está ali operacionalizando. E assim muitas outras áreas. O Júnior Souza não é um pregador, não é um cantor, apesar dele ser músico, mas não exercita aqui. Mas ele está trabalhando na questão do ar-condicionado, a refrigeração. E você nem sabe disso, mas Deus sabe. Então faça a obra acontecer, com aquilo que Deus concedeu a você. Então aí está, você é um servo maduro, edifique os servos. Se você não é aquele servo maduro, mas é um servo, edifique as crianças. Se você não está nenhuma dessa parte, mas você é uma junta, harmonize a igreja, parte por parte. E que Deus nos abençoe. E nos faça como igreja, termos a visão de igreja. E crescermos dia após dia. Amém? Eu quero perguntar a você, que aqui está. Talvez você disse, pastor, eu achei interessante, mas eu ainda não faço parte da igreja. Pois bem,
você terá a oportunidade agora de fazer parte da igreja. Ninguém impedirá você de ser parte da igreja. E é o desejo de Deus que você seja igreja. Portanto, nesse momento, eu quero dar a oportunidade a você de se manifestar perante esse povo aqui, perante Deus que aqui está, de dizer para Jesus: Jesus, eu quero ser transformado por Ti, eu quero fazer parte da igreja, eu quero estar inserido nesse contexto que o pastor acabou de falar. Então Deus está aqui para receber você de braços abertos e lhe habilitar, lhe capacitar para que você possa desenvolver na igreja. Então estamos convidando você para fazer parte da igreja de Cristo, para ser um salvo em Cristo. E eu pergunto, onde está a primeira pessoa que ainda não faz parte da igreja, que ainda não está servindo a Cristo como de fato Ele quer, e quer fazer isso a partir de agora? Sabe, a igreja está orando, e você vai fazer simplesmente assim, você vai levantar uma de suas mãos, para que eu possa ver, e com esse simples gesto, você vai estar dizendo: pastor, eu quero receber Cristo nesta hora, eu quero fazer parte da igreja. Então, onde está a primeira pessoa? A igreja está orando por você. Não tenha vergonha. A maioria desse povo que aqui está, um dia fez esse compromisso. E eles têm sido super abençoados por Deus. E é o que nós desejamos também para você. Onde está a primeira pessoa que quer fazer isso? Você vai levantar uma de suas mãos até que eu veja. Depois você pode baixá-la. Talvez você diz: pastor, eu já servi ao Senhor, mas hoje estou distanciado. Retorne neste momento. Retorne neste momento. Pergunto: onde está a primeira pessoa que quer fazer isso? Não tenha vergonha, não tenha medo. Cristo chama você. E o teu coraçãozinho está aí falando para você. Você está sentindo o desejo. Jesus está chamando você. Pergunto pela última vez, nesta noite: há alguém entre nós que quer receber Cristo como Senhor e Salvador? Se não há, encerrarei o convite. Que Deus dê-te mais oportunidade de ouvir a sua palavra, e que em uma dessas oportunidades você realmente faça a sua decisão, seja uma pessoa transformada pelo Senhor. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.